Amados irmãos, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos dar sequência ao que estudamos no penúltimo sábado. Vamos ler Lucas capítulo 24, versos 36. E hoje nós vamos ler até o verso 43. Nós vamos nos deter a esta parte do que aconteceu nesta reunião em Jerusalém. E está escrito assim: Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Mas eles, assustados e com medo, pensaram que estavam vendo algum espírito. Ele, porém, lhes disse: Por que estáis angustiados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E admirados ainda, sem acreditar, por causa da alegria, Jesus lhes perguntou: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, e ele o pegou e comeu na frente deles. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, rogamos mais uma vez tua graça, tua bênção sobre nós, para que o Senhor ilumine o nosso entendimento e nos abençoe ao refletirmos, ao estudarmos e examinarmos as Escrituras. Concede-nos tua graça, concede-nos um coração aberto, Senhor Deus, a receber a tua palavra, uma mente que esteja atenta, Senhor Deus, aos detalhes, para que nós possamos, Senhor, analisar o texto, fazermos, meu Deus, um exame minucioso dessas palavras e absorver o ensino delas para as nossas vidas, as nossas almas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema do nosso estudo é a quarta aparição do Senhor Jesus. Como nós temos estudado até aqui, o nosso bendito Salvador ressuscitou dos mortos na manhã daquele domingo. E ele apareceu a diferentes pessoas de diferentes modos. E há uma coisa muito importante, há um ponto incomum entre todas as pessoas a quem o Senhor Jesus apareceu naquele dia. Esse ponto incomum é que nenhuma destas pessoas acreditaram facilmente na ressurreição. Isso significa que estas pessoas não acreditavam facilmente nas coisas. Não eram pessoas que tinham esse tipo de credulidade ingênua. Eram pessoas que demoraram a crer, mas que creram baseados em provas, que creram na ressurreição do Senhor, porém, não sem antes analisar tudo o que havia acontecido. A primeira pessoa que o Senhor Jesus apareceu, ou seja, a primeira aparição do Senhor Jesus Cristo vivo foi a Maria Madalena. A segunda foi ao apóstolo Pedro. No entanto, não há registro no Evangelho dos detalhes deste encontro de Pedro com o Senhor Jesus. Não é? Porém, Lucas 24, 34 nos informa que neste mesmo dia em que o Senhor Jesus apareceu a Maria Madalena, aos discípulos de Emaús, e aparece lá na reunião em Jerusalém, o Senhor havia aparecido também a Pedro. A terceira aparição foi aos discípulos de Emaús. E hoje nós vamos falar sobre a quarta aparição do nosso bendito Senhor, que aconteceu na tarde daquele mesmo domingo. Porém, agora, o Senhor Jesus se apresenta aos apóstolos e aos discípulos reunidos. O Senhor Jesus se apresenta agora não a uma pessoa, não a uma pessoa individual, como foi o caso de Maria Madalena e Pedro, ou dois discípulos, como foi no caso de Emaús. Aqui havia um grupo de pessoas reunidas e o Senhor Jesus aparece ali. Isso é uma aparição, ele aparece subitamente entre eles. E o que nós devemos prestar muita atenção é que conforme as Escrituras, conforme o Santo Evangelho vai nos mostrando essas aparições do Senhor Jesus, vai havendo uma clara progressão do modo como Jesus se apresenta. Ou seja, novas evidências, novas informações, novos dados são informados
para que a nossa fé seja baseada em informações escriturísticas, informações que procedem das Escrituras. Por isso que agora você vai observar que são nos fornecidas muitas informações sobre o corpo da ressurreição do Senhor Jesus. Muitas informações sobre o corpo da ressurreição nos são fornecidas agora, não é? Nós temos informações detalhadas sobre como era o corpo da ressurreição do Senhor Jesus. Mas então, antes de qualquer coisa, precisamos entender por que é importante sabermos como era o corpo da ressurreição do Senhor Jesus. Isso é importante ser conhecido pela igreja, porque existe no mundo muitas falsas religiões que alegam que Cristo não ressuscitou com um corpo físico. Dessas religiões, as mais conhecidas são Testemunhas de Jeová. Os Testemunhos de Jeová negam a ressurreição corpórea do Senhor Jesus e alegam que o Senhor Jesus ressuscitou apenas em espírito. Então, o que os discípulos, o que Maria Madalena viu, o que Pedro viu, o que os discípulos de Emaús viram, o que os discípulos viram aqui dentro desta casa, segundo os Testemunhos de Jeová, foi o Espírito de Jesus, não o Jesus com seu corpo. Você entendeu? Os espíritas também negam a ressurreição corpórea e alegam que o Senhor Jesus ressuscitou apenas em espírito. Também existem os gnósticos, né, que é uma religião muito antiga, que inclusive os gnósticos chamam a ressurreição corpórea de Cristo de fé dos tolos. Segundo eles, o que Maria Madalena, Pedro e os discípulos de Emaús viram foi o Espírito de Jesus e não o Senhor Jesus em carne e osso. E eles usam argumentos aparentemente plausíveis para sustentar as suas heresias. Por exemplo, o nosso primeiro estudo sobre a ressurreição foi quando o Senhor Jesus apresentou-se a Maria Madalena. E lá nós notamos que o Senhor Jesus não permitiu que Maria Madalena tocasse nele. Então eles alegam que esse fato significa que é porque Jesus não tinha um corpo, era só espírito. No caso de Pedro, não há registro, porque Pedro viu o Espírito de Jesus, por isso que não tem registro. E no caso dos discípulos de Emaús, eles reconheceram o Senhor Jesus por um instante e ele sumiu, porque era um espírito, não era uma pessoa, não era um ser humano. Meus irmãos, inclusive esse texto que nós vamos estudar hoje é usado pelos Testemunhos de Jeová, espíritas, enfim, para tentar sustentar suas heresias, né, seus enganos. Aqui nesse caso, no caso do nosso estudo de hoje, da quarta aparição do Senhor Jesus, o que eles alegam aqui? Eles alegam que para que o Senhor Jesus tivesse aparecido dentro dessa casa sem usar portas ou ter entrado por uma janela, só havia uma explicação. Ele não tinha um corpo. Ele ressuscitou em espírito. Meus irmãos, e de fato, esse tipo de argumento engana muita gente. Meus irmãos, há milhões de pessoas que são dessas seitas. Milhões de pessoas que acreditam nisso. Porém, nós vamos hoje examinar o texto bíblico para chegarmos a uma conclusão lógica. Afinal, o Senhor Jesus ressuscitou em espírito ou ele ressuscitou com corpo? Antes de mais nada, como sempre fazemos em nossos estudos, nós precisamos contextualizar esses versículos que nós vamos estudar hoje. Bem, esses fatos registrados aqui por Lucas são a continuação do que nós estudamos recentemente. Essa reunião que aconteceu em Jerusalém ocorreu naquele mesmo domingo. Lembre-se que foi naquele mesmo domingo que de manhã, logo de madrugada, as mulheres foram ao túmulo do Senhor Jesus e não encontraram um corpo. Elas retornam a essa reunião em Jerusalém, informam os discípulos que o corpo havia sumido. Pedro e João, então, correm até o túmulo e constatam que o corpo não estava lá, mas as Escrituras nos informam que João, o evangelista, devido às provas deixadas dentro do túmulo, creu na ressurreição, porém não é dito que Pedro creu que o Senhor Jesus apareceu. Então eles retornam para essa reunião
E em seguida o que nós temos? Nós temos os discípulos de Emaús frustrados, voltando para Emaús, porque eles haviam recebido a notícia que além do Senhor Jesus ter sido morto, o corpo dele estava desaparecido ainda. E ali, no caminho de Emaús, o Senhor Jesus aparece a eles de um modo que eles não conseguiam reconhecê-lo, mas eles foram reconhecer o Senhor Jesus somente no momento em que o pão foi partido. E então, os discípulos de Emaús regressam para Jerusalém, entram de novo nesta casa, onde os apóstolos e demais discípulos estavam reunidos, e eles contam ali o que aconteceu com eles no caminho para Emaús e lá no momento do partir do pão. É isso que nós temos aí no verso 35, no verso que precede o nosso ensino de hoje. O que estava acontecendo no verso 35? Então os dois discípulos de Emaús contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Portanto, meus irmãos, esta quarta aparição do Senhor Jesus, ela aconteceu numa casa em Jerusalém, onde os discípulos estavam reunidos de portas trancadas. Esse registro está lá em João, capítulo 20, verso 19, é um texto paralelo. E a razão, João nos informa, o motivo deles estarem de portas trancadas era porque eles estavam com medo dos judeus. Ou seja, os apóstolos estavam com medo de que os judeus fossem lá e os pegassem e fizessem com eles o mesmo que fizeram com o Senhor Jesus 3 dias antes. E é nessa reunião em que estavam presentes todos os apóstolos, com exceção de um. Só não estava presente nessa reunião o apóstolo Tomé. Portanto, havia de fato 10 apóstolos nessa reunião, isso precisa ser entendido. Contudo, o texto bíblico nos informa que eram 11. Confere comigo aí no verso 33. No verso 33 é dito: e na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11, note que 11 está em letra maiúscula, e os que estavam com eles. Porém, a Bíblia nos informa que eram 11, mas nós sabemos que eram 10. Né? Porque Judas havia traído, já havia se suicidado. E nós sabemos também, pelo Evangelho de João, que Tomé não estava nessa reunião. Mas então, por que a Bíblia diz que eram 11 se eram 10? É porque 11 aqui é um termo técnico para se referir aos apóstolos, ao grupo dos apóstolos. Então, era o modo como eles se referiam aos apóstolos depois da traição de Judas. Eles não eram os 12, mas eles eram os 11. Então, essa expressão 11 não é um cálculo de quantos apóstolos havia na reunião, e sim um termo técnico para dizer, olha, todos os apóstolos estavam reunidos ali. Os apóstolos do Senhor estavam reunidos. Todos estavam nessa reunião, com exceção de Tomé. E é importante nós ressaltarmos também que nessa reunião estavam presentes, pelo menos, 3 pessoas que já haviam visto o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Nós sabemos que nessa reunião estava Pedro, e também sabemos que nessa reunião estavam os 2 discípulos de Emaús. 3 pessoas. Se Maria Madalena estava, nós não sabemos, porque a Bíblia não nos informa. Se ela estivesse presente, haveriam pelo menos 4 testemunhas, né, e pessoas conceituadíssimas, pessoas fiéis, cristãos verdadeiros que seguiram o Senhor Jesus por 3 anos. Haviam essas pessoas que já haviam visto o Senhor Jesus Cristo vivo, estavam presentes nessa reunião. E apesar de todas as provas da ressurreição que já haviam sido deixadas, apesar do testemunho dos discípulos que haviam contado como viram o Senhor Jesus Cristo vivo, por certo Pedro deve ter contado isso, os discípulos de Emaús, talvez a própria Maria Madalena contado, eu vi o Senhor Jesus Cristo vivo, nós notamos o seguinte, nós sabemos pelo contexto que a maioria dos apóstolos ainda não acreditava na ressurreição do Senhor Jesus. Meus irmãos, isso é para que nós vejamos como é difícil acreditar em ressurreição de mortos. Note que as pessoas que ouviram o testemunho
que viram provas da ressurreição, eles demoraram para crer, porque de fato é difícil crer em ressurreição de mortos. Eu procuro sempre que prego sobre isso, mostro para tentar mostrar para vocês como estava o coração deles naquele dia. Queridos, apenas 3 dias antes, o Senhor Jesus estava morto e sepultado. Agora chegam pessoas na reunião e diz: o Senhor Jesus não está mais morto, ele está vivo. É uma mensagem que realmente o nosso coração hesita muito em acreditar, em crer. Por isso, nós vamos observar que há uma progressão nos fatos, que há cada vez mais detalhes sobre a ressurreição, e isso exatamente porque eles precisaram disso e nós também precisamos. Então, nós vamos olhar para o texto e vamos ver como foi que o Senhor Jesus apareceu por esta 4ª vez, agora numa reunião dos discípulos em Jerusalém. Está escrito no verso 36 assim: enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Enquanto ainda falavam nisso, ou seja, enquanto os 2 discípulos de Emaús contavam como o Senhor Jesus conversou com eles no caminho e de como o Senhor Jesus foi reconhecido no partir do pão, enquanto eles ainda falavam sobre isso, enquanto os discípulos de Emaús ainda estavam contando isso, o Senhor Jesus aparece no meio dele. E o texto de Lucas diz que o próprio Jesus apareceu no meio deles. Meus irmãos, nós devemos examinar cuidadosamente o que Lucas escreveu aqui. Lucas diz o seguinte, que Jesus não bateu na porta e entrou, Jesus não entrou pela janela. O termo grego aí para apareceu ficou de pé. Ou seja, subitamente o Senhor Jesus aparece de pé na frente de todos eles. Não é? Só que agora, observa isso, preste atenção, por favor. O Senhor Jesus agora se manifestou de um modo visível e de um modo diferente de todas as outras aparições anteriores. Se você se recorda, para que Maria Madalena reconhecesse o Senhor Jesus, ele teve que chamá-la de Maria. Então ela chamou Jesus de Rabone. Para os discípulos de Emaús, o Senhor Jesus só foi reconhecido no partir do pão. Agora não, meus irmãos. Agora na reunião em Jerusalém, o Senhor Jesus aparece de um modo que todos puderam imediatamente reconhecê-lo. Essa aparição do Senhor Jesus é diferente de todas as outras. Agora todos o reconheceram. O Senhor Jesus apareceu no meio deles. Porém, em João 20, 19, diz que as portas da casa estavam trancadas. Como foi possível que o Senhor Jesus aparecesse no meio deles? Lembrando dos detalhes, não há registro de Jesus bater na porta, de alguém abrir a porta para ele, não há registro sobre essas coisas. Mas as Sagradas Escrituras nos mostram que o Senhor Jesus apareceu subitamente no meio deles e foi imediatamente reconhecido por todos. Mas observe também o lugar que Cristo ocupou entre o seu povo. Jesus apareceu não no lado, não atrás, não na frente. Jesus apareceu no meio. Jesus apareceu no centro. A primeira vez que o Senhor Jesus aparece entre o seu povo ressurreto, o lugar que ele ocupa é o lugar que somente ele tem direito de ocupar. O centro. Jesus é o centro. Jesus é o centro da igreja. Por isso, a igreja verdadeira, ela é chamada de igreja cristocêntrica. Quer dizer, Cristo é o centro, porque este é o lugar de direito que ele tem. Ele é o cabeça da igreja, ele é o senhor da igreja. Ele comprou a igreja com seu sangue. Ele morreu por causa dos pecados de sua igreja. Por isso ele é o centro da igreja.
Mas o Senhor Jesus não se limitou apenas em aparecer no meio deles. Jesus também falou com eles. E o que foi que o Senhor Jesus falou à sua igreja pela primeira vez após ressuscitar? Jesus disse: paz seja convosco. Veja que misericórdia, quão amável o Senhor Jesus Cristo foi com os seus discípulos. Lembre-se que 3 dias antes, o que eles haviam feito? Judas o traiu, Pedro o negou 3 vezes, e os demais discípulos o abandonaram e o deixaram sozinho. E ele foi preso, condenado, torturado, morto e sepultado. E ao invés de vir e lançar isso no rosto dos seus discípulos, o Senhor Jesus vem com uma palavra amável. Veja quanta misericórdia do Senhor, do seu povo. Por isso, nunca duvide disso. Nunca duvide da misericórdia que Cristo tem de você, de mim, teve deles e de todo aquele que crê no seu nome. Jesus Cristo é cheio de misericórdia. E ele demonstra essa misericórdia. Meus irmãos, o que significa essas palavras? Paz seja convosco. Porque o Senhor Jesus aparece e diz essas palavras. Meus irmãos, em primeiro lugar, é porque os discípulos ficaram paralisados de medo pelo que eles estavam vendo. Eles ficaram angustiados. O verso 38 nos informa. Eles ficaram aflitos. Então a palavra do Senhor Jesus é o seguinte: não precisam ter medo. Paz estejam convosco. Não tenham medo. Não tenham medo. De quem eles estavam com medo? Em primeiro lugar, João nos informa lá em João capítulo 20, verso 19, que eles estavam com as portas trancadas por medo dos judeus. Então, eles estavam com medo dos judeus. Mas eles também ficaram assustados com a súbita aparição de Cristo. E eles também temiam a Deus. Porém, não precisavam mais. Porque o Senhor Jesus tinha ido à cruz. E esta palavra de Cristo ao seu povo, aos seus discípulos, a fracos discípulos, podemos dizer assim, né? A discípulos que abandonaram o Senhor, um que negou que conhecia o Senhor e negou com maldição, amaldiçoando ainda o nome de Cristo. O Senhor Jesus aparece e diz: paz seja convosco. Não precisam ter medo. Eu não vim para que vocês tenham medo, mas que vocês tenham paz. Então, em primeiro lugar, essas palavras é para acalmar o coração dos discípulos e também informá-los de algo muito importante, meus irmãos. Que esta paz que Cristo veio trazer tem significados eternos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, este paz seja convosco significa também que agora eles estavam em paz com Deus. Porque Cristo havia feito a paz pelo sangue da sua cruz, como nos diz Colossenses, capítulo 1, verso 20. Cristo fez a paz. Meus irmãos, havia de fato uma guerra entre os homens e Deus. Os homens e Deus eram inimigos. No entanto, Cristo morreu para trazer esta paz. E esta paz que ele transmite à igreja no momento em que ele se manifesta ressurreto pela primeira vez. Mas ainda uma outra questão que precisa ser destacada aqui é que ele aparece assim, ele surge subitamente no meio deles com um propósito. O propósito é despertar os sentidos deles para que eles pudessem ter certeza da ressurreição. Para que eles, de fato, pudessem vê-lo, ouvi-lo e tocar nele. Ele apareceu assim, agora, com esta finalidade, para que os sentidos deles fossem usados, né, a mente, o tato, para que eles usassem os seus sentidos para poder ver e ouvir o Senhor. Mas nós vemos que, apesar das palavras amáveis do Senhor Jesus, nós somos informados aí no verso 37 que os discípulos reagiram com medo. Está escrito no verso 37 que, assim, está escrito no verso 37 assim:
Mas eles, assustados e com medo, pensaram que estavam vendo algum espírito. Veja, eles reagiram dessa forma à aparição súbita do Senhor Jesus, ainda que o Senhor Jesus tenha sido tão amável com eles. Mas pense por quê? Por que eles estavam tão assustados? Meus irmãos, mais uma vez eu repito isso. O Senhor Jesus havia sido sepultado há apenas 3 dias. Então era algo muito recente, não é? Há 3 dias. E também a aparição do Senhor Jesus no meio deles também foi repentina. E também as portas estavam fechadas, ninguém bateu na porta. Então, o que eles pensavam que eles estavam vendo? No final do verso 37 é dito que eles pensaram que estavam vendo algum espírito. Mas é claro, meus irmãos, que aqueles que tentam negar a ressurreição corpórea do Senhor Jesus têm olhos bem abertos para esse versículo aqui. Não é? Porém, eles têm também uma estranha cegueira para os versículos posteriores. Não é? Eles focam neste verso, mas não expõem os demais versículos. Não é? E aqui o texto bíblico, né, o evangelista Lucas, diz o que eles pensam. O que foi que os discípulos pensaram? Que aquela aparição do Senhor Jesus, que aquilo era o Espírito do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, nós não podemos cometer o erro de analisar as coisas assim. De ver que a Bíblia está descrevendo um fato, não prescrevendo alguma coisa. Há uma diferença entre isso. A Bíblia está dizendo que eles pensaram isso. A Bíblia não está dizendo que existe isso. A Bíblia não está dizendo que espíritos de pessoas mortas aparecem. Não. A Bíblia está descrevendo o que os discípulos pensaram e não prescrevendo que estas coisas acontecem. Há uma diferença vital entre aquilo que a Bíblia descreve e aquilo que a Bíblia prescreve. Aquilo que a Bíblia descreve é uma descrição de um fato. Aquilo que a Bíblia prescreve, ela está ensinando que aquilo de fato é realidade e deve ser seguido pela igreja. Não é? Aqui a Bíblia está nos dizendo o que é que eles pensaram. Eles pensaram que estavam vendo algum espírito. Num caso mais específico, eles pensaram que eles estavam vendo o Espírito de Jesus. Era isso que eles pensavam que estavam vendo. Então nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele usa aquela mesma técnica que ele sempre usou. Né? Ele faz perguntas aos discípulos. E é evidente, é óbvio, que ele jamais faz perguntas porque lhe faltavam informações. Ele fazia perguntas para poder ajudá-los. Observe no verso 38 as perguntas que ele faz. Está escrito: ele, porém, lhes disse: por que estáis angustiados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Veja, por que vocês estão tão perturbados? Por que o coração de vocês ainda insiste em duvidar? É isso que o Senhor Jesus diz a eles. Por que vocês estão tão angustiados? E por que o coração de vocês ainda duvida? Veja, meu irmão. Veja, minha irmã. Eles estavam vendo o Senhor Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos na frente deles. E eles ainda não acreditavam que era o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Ainda o coração deles relutava em crer. Você ainda acredita que crer em ressurreição de mortos é coisa fácil? Aprenda com o que a Bíblia está nos informando. Que eles viram e ao invés de cair de joelhos e adorar o Senhor, eles ficam perturbados e o coração deles se enche de dúvidas. Meus irmãos, o que aconteceu aqui? O que Lucas está nos informando? No verso 38 ainda. Que o coração dos discípulos ainda não estava totalmente convencido de que era o Senhor Jesus Cristo realmente ressurreto que estava ali. Meus irmãos, e é por isso que essas perguntas do Senhor vêm para acalmá-los. Por que vocês estão angustiados e por que vocês ainda têm dúvidas? Por que isso acontece? Meus irmãos, então,
o Senhor Jesus fornece a eles novas provas da ressurreição. Provas inéditas agora. Provas que nenhum das outras testemunhas da ressurreição tiveram. Mas que o Senhor Jesus fornece aos apóstolos e discípulos reunidos em Jerusalém. E essas novas provas eles precisavam para crer e nós também precisamos. Quais são essas provas? Verso 39. O Senhor diz assim: olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. O Senhor Jesus diz para eles assim: olhem minhas mãos, olhem meus pés, se lembrem de como eu era, se lembrem do modo como vocês comeram comigo, de como eram minhas mãos. Lembrem-se que eu andava na frente de vocês e vocês viam meus pés continuamente. Lembram-se, são as mesmas mãos e os mesmos pés. Mas observe um ponto importante aqui. Nós estamos falando do Senhor Jesus, que havia sido morto, crucificado, sepultado, e ele havia ressuscitado. Ou seja, ele tinha o corpo da ressurreição. E este corpo da ressurreição preserva as características que fazem de cada ser humano um ser único. O corpo da ressurreição, essas características permanecem. Quando nós recebermos estes corpos após a nossa morte, a vinda do Senhor, nós poderemos ser reconhecidos. Nós não teremos corpos inéditos, nós poderemos ser reconhecidos. Já imaginou se não pudesse? Que estranho seria, não é chegar no céu, aquele milhões e milhões de irmãos, de irmãs, e a gente não vai reconhecer ninguém, não vai saber quem. Então, observe, meus irmãos, que é exatamente esse ponto que nós devemos frisar aqui. O Senhor Jesus está dizendo para eles: olhem minhas mãos, vejam as minhas mãos e os meus pés. Eles deveriam fazer o quê? Usar os sentidos. Olhai as minhas mãos, olhem, use o sentido, veja. Ele estava de pé no meio deles. Usem suas mentes, se acalmem, para que as dúvidas do coração de vocês sejam respondidas. Vejam, para que vocês possam crer. E aqui também, no verso 39 ainda, o Senhor Jesus diz: apalpai-me e vejam. Apalpai-me e vede. Porque o espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. Veja, agora, pela primeira vez, o Senhor Jesus permite que os discípulos toquem no seu corpo. Pela primeira vez. Maria Madalena não foi permitido tocar no corpo do Senhor Jesus. Os discípulos de Emaús não tocaram no corpo do Senhor Jesus. Pedro, por certo, também não tocou no corpo do Senhor Jesus. Aqui foi a primeira vez que Jesus Cristo, nosso bendito Salvador, permitiu que os seus discípulos tocassem no seu corpo. Então eles puderam apalpar o corpo do Senhor Jesus. Para perceber o quê? Porque o Senhor Jesus queria que eles apalpassem seu corpo. Para que eles percebessem que o corpo dele tinha carne e ossos. Ou seja, eles não estavam tendo uma visão, eles não estavam vendo um espírito, e eles poderiam concluir isso, chegar à plena certeza, examinando o corpo do Senhor Jesus. Porque o espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Veja, porque o Senhor Jesus fala isso? Para esclarecer as dúvidas deles. Qual era a dúvida? Alguns, por certo, deveriam pensar que estavam tendo uma visão. Outros pensavam que estavam vendo um espírito. Então, observe como, de modo progressivo, nos vão sendo dadas novas informações sobre a ressurreição. Veja que aqui no verso 39 nós temos informações preciosíssimas. Que as mãos do Senhor Jesus eram as mesmas mãos. Os pés do Senhor Jesus eram os mesmos pés.
porém ele estava com o corpo revestido de glória. Agora os discípulos puderam ver, agora os discípulos puderam ouvir a voz do Senhor, e é claro, eles eram ovelhas de Cristo, e o próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 10, naquela bendita parábola do bom pastor, diz que as ovelhas dele conhecem a sua voz. Eles puderam ouvir a voz do Senhor, eles puderam apalpar seu corpo, eles puderam sentir que aquele que apareceu no meio deles, naquela reunião, naquele domingo à tarde, lá em Jerusalém, não podia ser outro, senão o próprio Cristo, que andou com eles por 3 anos e meio. E aqui eu quero deixar uma lição importante para todos nós. Veja que o Senhor Jesus não exige que seu povo tenha algum tipo de credulidade ingênua. Veja como Cristo não exige que seu povo creia nas coisas sem dar as provas a eles. Meu irmão, minha irmã, essas religiões que ensinam que você deve crer sem ter provas, que você deve crer porque alguém falou, que você deve crer porque alguém profetizou, isso não está de acordo com aquilo que nós encontramos nas Escrituras. Porque Cristo dá as provas para eles, para que eles analisem, para que eles pensem, para que eles raciocinem, para que eles façam uma análise lógica dos fatos e de fatos que eles poderiam comprovar. Eles tocaram, eles apalparam, eles viram, eles ouviram e sentiram o cheiro do Senhor. Era o mesmo Senhor Jesus. Meus irmãos, agora, depois de ver, olhar as mãos e os pés, apalpar e ver e chegar perto e sentir o cheiro do Senhor Jesus, eles poderiam finalmente dizer assim: o Senhor ressuscitou, Jesus está vivo. Mas o que nós vemos é que isso ainda não aconteceu. A maioria deles, mesmo depois de tudo que o Senhor faz por eles, ainda não creu. Você acha que crer em ressurreição de mortos é coisa fácil? Você acha que crer que Jesus, na bendita mensagem do Evangelho que Jesus está vivo, é coisa simples? Não é. Presta atenção. Observe o que o Senhor Jesus Cristo faz no verso 40. O Senhor Jesus os ajuda ainda mais, dizendo... O texto diz assim: e dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Observe que agora o Salvador pacientemente, novamente, dirige a atenção deles para as suas mãos e pés. Por que o Senhor Jesus age assim? Porque o Senhor Jesus agora quer que eles olhem especificamente para as marcas da cruz, para as marcas dos pregos nas mãos do Senhor Jesus. Inclusive o apóstolo João menciona lá no capítulo 20 que Jesus mostrou para eles também o lado que foi perfurado com a lança. Veja que o Senhor Jesus quer mostrar isso a eles. Por que o Senhor Jesus agora mostra as marcas nas mãos, no lado, nos pés? Por que o Senhor Jesus faz isso? Queridos, simplesmente para nos provar uma coisa. Um espírito não pode ser atravessado por pregos. Apenas um corpo de carne e osso pode ser atravessado por pregos. Por isso o Senhor mostra as mãos, o lado e os pés. Essa prova é para que eles percebam que eles não estavam tendo uma visão, que eles não estavam vendo um espírito, mas que eles estavam vendo o Senhor Jesus Cristo vivo diante dos olhos deles. E que o Senhor Jesus Cristo que eles estavam vendo era o mesmo que eles conheceram lá na Galileia. Por meio das mãos, dessas particularidades naturais do corpo humano. Eles puderam reconhecer o Senhor Jesus assim. Eles também reconheceram que o Senhor que eles estavam vendo é o mesmo Jesus da cruz, porque havia nas mãos e nos pés dele a marca. Eles também reconheceram que aquele Jesus é o mesmo Jesus da sepultura, porque aqui do lado havia
aquele buraco que o soldado abriu com a lança no lado dele, ou seja, para provar que ele estava de fato morto. Meus irmãos, é esse Jesus que estava morto, que está vivo diante deles. E o Senhor Jesus os ajuda a compreender isso. Porque esse é o ponto mais importante de toda a questão. É o mesmo Jesus que nasceu na manjedoura. É o mesmo Jesus que foi à cruz. É o mesmo Jesus que seu corpo foi sepultado, que aparece ressurreto diante deles. Mas então o que acontece? Veja o que acontece a seguir. Os discípulos então se empolgam com a notícia. Verso 41, por favor. Está escrito. Vamos ler do 41 ao 43. Diz assim: admirados e ainda sem acreditar por causa da alegria, Jesus lhes perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado e ele o pegou e comeu na frente deles. Amém. Veja que eles, apesar de todas as provas fornecidas, eles estavam admirados e eles ainda não conseguiam acreditar que Jesus havia ressuscitado. Você está me entendendo? Meu irmão, não se engane pensando que talvez você, por ter nascido num país cristianizado, que fala sobre isso, que você lê isso em vidros de carros, que você ouve pregações sobre isso, isso não quer dizer necessariamente que você crê de fato em ressurreição de mortos. Pois se eles que estavam ali, vendo o Senhor Jesus Cristo em carne e osso na frente deles, ressurreto, vendo as feridas nas mãos, estavam tendo dificuldades para crer nisso. Imagina você por ler num para-brisa de um carro, num para-choque de um caminhão. Para e pensa. Crer em ressurreição exige raciocínio, exige que você faça uma análise crítica dos fatos que a Bíblia te apresenta. Porque os discípulos estavam tendo dificuldades e toda essa tratativa de Jesus com eles é para que eles se aprofundassem e fossem sendo então esclarecidas as dúvidas do coração até que por fim eles viessem a crer. Por isso é dito que eles ficaram admirados e ainda sem acreditar por causa da alegria. Veja, na minha versão diz alegria. O que aconteceu? Eles, depois que eles viram o Senhor Jesus e viram as marcas nos cravos, eles ficaram tão felizes que a mente deles se agitou. A mente deles se perturbou, ou seja, eles ficaram empolgados com a notícia. E isso atrapalha a fé. Uma verdade importante que o Evangelho nos ensina: empolgação é inimiga da fé. Cuidado com cultos empolgantes. Cuidado com músicas empolgantes, com coisas empolgantes, porque o que é empolgante atrapalha a mente e é inimiga da fé. O que aconteceu aqui no verso 41? O que Lucas quer nos informar aqui? Que agora os discípulos, ao perceber, ao ver todas as provas que o Senhor Jesus apresenta a eles pensam que a notícia é boa demais para ser verdade. Por que motivo? Por que razão? Porque, novamente, nós voltamos a esse ponto. Há apenas 3 dias, eles haviam visto o Senhor Jesus Cristo morto. E o coração deles havia sido tomado por um grande desespero ao ver o Senhor Jesus Cristo morto. Meus irmãos, e há poucos instantes, eles não tinham certeza se estavam vendo o Espírito, se estavam tendo uma visão. Mas quando eles olham e tocam o corpo do Senhor e veem as provas, eles dizem: que maravilha, é o Senhor. Nós cremos. Mas devido à empolgação do coração, devido ao coração deles ficar agitado devido à alegria, à empolgação, o que o coração fez? O coração relutou e disse: é bom demais para ser verdade. Não pode ser verdade isso. Você entende?
O que o Senhor Jesus então faz? Presta atenção, escuta. Veja como o nosso mestre é amável, é sábio e é de fato o mestre dos mestres, porque ele sabe ensinar. O que o Senhor Jesus faz? O Senhor Jesus sabia que a mente e o coração deles estavam empolgados, agitados. E o que o Senhor Jesus Cristo faz então para acalmar a mente deles? O Senhor Jesus come diante deles. Observa aí no final do verso 41, o Senhor Jesus pergunta: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado e ele pegou e comeu na frente deles. Veja, o Senhor pede algo para comer. E o Senhor Jesus pega um pedaço de peixe e na frente de todo mundo, na frente de todos os apóstolos e discípulos, o que o Senhor Jesus Cristo faz? Ele come o peixe assado. Por que esse gesto? Por que comer? A Bíblia nos informa que quem tiver o corpo da ressurreição, dos salvos, dos santos, dos justos, nunca mais terá fome e nunca mais terá sede, diz a Bíblia. Mas por que então o Senhor Jesus quis comer ali? Para que eles vissem que ele de fato estava ali, que era ele de fato em carne e osso. E o objetivo desse gesto é acalmar os discípulos para que finalmente eles pudessem crer que não estavam vendo um espírito e nem tendo uma visão. Meus irmãos, veja como o Senhor Jesus ele é paciente. Veja como o Senhor Jesus suporta gentilmente as fraquezas do seu povo. Ele come na frente deles para ajudá-los. Não é? E não pense você que isso não está escrito para te ajudar também. Tudo que está escrito, meus irmãos, é para nos ajudar. Para que nós também venhamos crer nesta mais importante verdade das nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado. E ele ressuscitou, segundo as Escrituras. E apareceu, diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 15, e apareceu a Pedro, e apareceu aos discípulos, e apareceu a Tiago, e apareceu a mais de 500 irmãos. Então essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade mais importante, meus irmãos. Mortos voltam à vida. Cristo foi o primeiro a ressuscitar e a permanecer vivo. E ele está vivo. E quando nós oramos a ele, oramos a um Salvador vivo. Quando pedimos socorro a ele, pedimos auxílio a um Salvador que morreu sim por nossos pecados, mas que ressuscitou e está vivo à direita de Deus lá no céu. Louvado seja Deus. Ele está vivo. É para que nós creiamos. Mas pense um instante no que acontece aqui nesses versos finais que nós vamos estudar hoje. Por que o Senhor Jesus queria acalmar os discípulos ali e ele o faz comendo um pedaço de peixe na frente deles? Porque você vai observar que a partir do verso 44, o Senhor Jesus tinha instruções importantes para fornecer à igreja. Porém, hoje, nós vamos finalizar o estudo aqui. Nesse momento que o Senhor Jesus acalma a mente dos seus discípulos. Nesse momento em que o Senhor Jesus aparece vivo diante deles, permite que eles toquem no seu corpo, mostra as marcas da crucificação, e então eles puderam ter certeza que no centro da igreja estava realmente o Senhor Jesus Cristo vivo. Mas nós vamos fazer o nosso encerramento hoje, fazendo aqui algumas aplicações do que nós já estudamos até aqui. Nós vamos fazer as aplicações. Entenda, o Senhor Jesus os acalma aqui para que depois continue instruindo os discípulos. Ou seja, para que você aprenda, a sua mente precisa estar calma. Por isso que eu gosto de silêncio. O silêncio é ótimo. Porque em silêncio a sua mente se acalma. A agitação perturba você. Se você precisa aprender alguma coisa, estudar alguma coisa, receber alguma informação importante, qual é o melhor ambiente para se fazer isso? Um lugar calmo. Por isso que você vai numa biblioteca, pegar um livro para ler, o que tem lá? Silêncio. Isso que o Senhor Jesus quis fazer aqui. Nós vamos continuar depois, no próximo estudo, a sequência
do que o Senhor Jesus vai ensinar aos discípulos aqui nessa reunião em Jerusalém. Mas nós vamos agora às aplicações do que nós aprendemos aqui hoje. A primeira aplicação que eu quero fazer é no sentido de mostrar para vocês como as Sagradas Escrituras antecipam e desmentem todas as heresias que aceitas, né, que afirmam que o Senhor Jesus ressuscitou só em espírito. Observe como a Bíblia antecipa que surgiriam essas heresias e já fornece 2000 anos antes provas de que isso não é verdade. A prova é que o Senhor Jesus ressuscitou de verdade. As heresias, elas surgiram muitos séculos depois desses fatos. E veja como a Bíblia é o livro de Deus. Já antecipou e desmentiu as heresias do Testemunho de Jeová, dos espíritas, dos gnósticos e, enfim, tantas outras que tem por aí. Não é? Porque no texto nos fala claramente que o Senhor Jesus ressuscitou com um corpo de carne, osso, não é? Nervos, mas coisas ainda que nós precisamos estudar sobre isso. Mas a primeira aplicação é essa. Entenda que a Bíblia antecipa e desmente os Testemunhos de Jeová, os gnósticos, os espíritas. De acordo com a Bíblia, o Senhor Jesus ressuscitou com um corpo físico de carne e osso, podia ser reconhecido. Segunda aplicação. Jesus ressuscitou com seu próprio corpo físico, sendo preservadas as características físicas mais peculiares, podemos dizer assim. Não é aquelas que seriam mais facilmente reconhecidas por aqueles que o conheceram. Então, a ressurreição, o corpo físico com o qual o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, é um corpo glorificado, é um corpo, de certa forma, parecido com o nosso, mas em outros sentidos diferentes do nosso, que nós precisamos explicar mais à frente. Porém, as características que fazem com que ele fosse reconhecido por quem o conhecia foram preservadas nele. E assim será conosco também, com a graça de Deus. E, inclusive, as características das marcas da cruz permaneceram no corpo do Senhor Jesus ressurreto. Meus irmãos, a terceira aplicação é no sentido de relembrar vocês que à medida que nós vamos estudando este assunto, novas provas vão sendo apresentadas a nós. Ou seja, há uma revelação progressiva das provas da ressurreição. E por que a Bíblia, por que o Espírito Santo vem nos dando progressivamente essas provas? Por que não nos dá todas de uma vez? Exatamente para que nós tenhamos tempo para pensar, tempo para analisar, tempo para refletir sobre o que temos ouvido. Isso é a paciência e a misericórdia de Deus sendo manifestadas a nós. Por isso, as provas são progressivas. Quanto mais nós estudarmos a ressurreição do Senhor Jesus, mais veremos provas e provas da ressurreição do Senhor. Uma quarta aplicação. Deus jamais exige que alguém creia em alguma coisa que não pode ser provada pelas Sagradas Escrituras. Jamais caia nessa armadilha. A fé que Deus exige que nós tenhamos é naquilo que a Bíblia prescreve, naquilo que a Bíblia ensina, naquilo que pode ser encontrado nos livros, capítulos e versículos da Bíblia. Se não está escrito na Bíblia, é vão, é inútil, não tem valor. Deus jamais vai pedir, vai exigir que alguém creia em alguma coisa sem que antes ele analise e chegue a uma conclusão lógica de que isso de fato é algo que Deus ordenou que ele fizesse. Então, jamais creia em alguma coisa que não pode ser provada pelas Escrituras. O quinto ponto. Crer não é acreditar ingenuamente. Isso fica muito claro
nesse registro sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Nós podemos observar desde o início daquela manhã que ninguém acreditou ingenuamente que Jesus ressuscitou. Acreditaram mediante provas. Ok? Nem mesmo por meio da pregação de um anjo dizendo que o Senhor Jesus ressuscitou, eles acreditaram. Eles acreditaram tendo provas. Provas. E por que temos que ter provas? Meus irmãos, por que Deus nos dá provas? Porque dentro, em breve, nós iremos mergulhar para dentro da eternidade e não haverá retorno. Nós é que vamos mergulhar de cabeça na eternidade, logo, logo, daqui a pouco. E você não vai poder voltar se você tiver errado. É por isso que Deus dá provas. Você precisa dessas provas. Não é Jesus que tem que provar nada para você. Ele faz isso por pura compaixão, por pura misericórdia. Por isso, siga o exemplo destes discípulos. Eles não tinham esse tipo de credulidade ingênua. Eles não acreditavam facilmente. E a Bíblia os está elogiando por isso. Meus irmãos, e um penúltimo ponto aqui. Aprenda hoje. Empolgação é inimiga da fé. Fuja de cultos empolgantes. Fuja de reuniões empolgantes. A reunião em que Cristo é o centro é uma reunião que tem ensino, que exige raciocínio, que exige pensamento crítico. Essa é a reunião que o Senhor Jesus fez com a igreja naquele domingo. Meus irmãos, e assim deve ser. Quando teve empolgação, o Senhor Jesus já eliminou com a empolgação rapidinho. Então entenda, a empolgação é inimiga da fé. Por isso, como então nós devemos proceder? Sempre examinando tudo com serenidade, com calma, sob oração. Porque assim você chegará ao veredito. Você é que tem que dar um veredito sobre tudo que você está ouvindo. Você que precisa dizer: Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo está morto, Jesus Cristo ressuscitou em espírito, ressuscitou com o corpo. Você é que precisa dar essa resposta. Você tem que dar esse veredito. E é por isso que você não pode se envolver com coisas empolgantes. No entanto, hoje as pessoas querem esses cultos empolgantes. No entanto, o que nós estamos aprendendo na Bíblia é o contrário disso. Que o culto verdadeiro, genuíno, é um culto em que se põe a lógica e o pensamento crítico à disposição das Escrituras Sagradas. Empolgação é inimiga da fé. E por último, como o Senhor Jesus apareceu dentro da casa de portas trancadas? Vamos lá o texto, por favor. João, capítulo 20, verso 19, por favor. Vamos ler esse verso. Você vai ver que é um texto paralelo desse ensino que nós acabamos de fazer de Lucas. E está escrito assim: quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, com portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então, evidentemente, e trata-se da mesma reunião, do mesmo momento, não é? Que é um texto paralelo que nos traz uma informação que Lucas não nos informa. Não é? Que as portas da casa onde a reunião aconteceu estavam trancadas. E aí nós precisamos, então agora, por um instante, por um período, por alguns minutos, refletir sobre isso. Como o Senhor Jesus apareceu dentro da casa de porta trancada se ele tinha um corpo de carne e osso? Ok? Como é que nós vamos começar a reflexão sobre este ponto do nosso estudo? Ponto final aqui. Esse é o nosso encerramento. Nos lembrando de um ponto, de algo importante relativo à realidade.
A Bíblia nos diz que Jesus ressuscitou e Jesus está vivo. No entanto, a Bíblia diz também que o diabo também existe, ele está vivo, e que o diabo ele é sagaz, ele é inteligente. E que o diabo usa exatamente essas passagens difíceis para criar seitas, para lançar heresias, enganos no mundo. Por isso, o que nós não podemos fazer é deixar detalhes pendentes. Se eu deixar esse detalhe pendente de como o Senhor Jesus entrou dentro da casa, Satanás usa isso para lançar uma dúvida no seu coração. Por isso, nós não podemos deixar detalhes pendentes. Nós precisamos refletir sobre tudo o que aconteceu naquele momento, até a hora que Jesus come o peixe. Não é? O que nós temos? O que nós temos de informação até agora? Que Jesus ressuscitou sim com um corpo físico. Não é? Porque ele mesmo disse isso, com todas as letras, e os apóstolos disseram isso. Se você pegar 1 João, capítulo 1 de 1 João, o apóstolo João mesmo diz, nós vimos o verbo da vida, nós apalpamos o verbo da vida. O próprio apóstolo João diz, não, nós realmente pegamos no corpo dele, nós o vimos, nós estávamos com ele, nós apalpamos o verbo da vida, nós realmente apalpamos o corpo dele, era ele mesmo, ele tinha um corpo mesmo. Então Jesus ressuscitou com um corpo físico, conforme nos afirmam as Sagradas Escrituras. O bendito livro de Deus. O único instrumento onde você pode ter absoluta segurança para mergulhar na eternidade. A Bíblia afirma claramente, muitas vezes, que Cristo ressuscitou dos mortos. Meus irmãos, mas como que ele entrou, então, com um corpo numa casa de portas fechadas? Isso que nós vamos encerrar. Presta atenção para que você não perca o fio da meada. É claro, é óbvio que nós ainda não temos o corpo da ressurreição. Um dia teremos, com a graça de Deus. Pela fé no Cristo ressurreto, teremos esse corpo da ressurreição. Mas nós ainda não temos esse corpo. Por isso, nós não conseguimos entender plenamente como foi possível que o Senhor Jesus tivesse um corpo que, por um lado, fosse tão diferente do nosso, que pudesse aparecer e desaparecer subitamente. Veja, esse é um lado da questão. A nossa mente não consegue entender ainda como o Senhor Jesus podia fazer isso tendo um corpo de carne e ossos, não é? Um corpo que, evidentemente, que diante do relato bíblico era diferente do nosso nesse aspecto. O corpo do Senhor Jesus não estava mais sujeito ao tempo e ao espaço, às leis que regem esse mundo aqui. Ele aparecia e desaparecia, ele ia para a estrada lá de Emaús, ia para uma casa e aparecia em outro lugar. Ele não estava mais preso a essas leis que regem este mundo. O corpo da ressurreição não está mais preso a tempo e a espaço. Então esse é um aspecto. Por isso que ele poderia sair daqui e ir em outro lugar sem usar a porta. Porque ele já tinha o corpo da ressurreição, e nesse sentido o corpo da ressurreição é diferente do nosso. Ok? Mas por outro lado, o corpo dele era muito, mas muito parecido com esse corpo que nós temos. Era muito semelhante ao nosso. Por isso que foi possível que os discípulos o reconhecessem. Como que os discípulos o reconheceram? Olhando para ele. Eles sabiam que era o Senhor. Eles sabiam que era o Senhor Jesus. Eles só não tinham certeza se era uma visão, se era o Espírito, mas eles sabiam que era o Senhor Jesus. Não é? Então, mas eles o reconheceram, eles o viram, eles o ouviram, eles o apalparam, eles usaram o tato, e eles verificaram até mesmo as características naturais do corpo do Senhor Jesus. Veja que o corpo da ressurreição, ele é diferente por um lado e igual por outro lado. Ele é diferente no sentido que ele não está mais preso às leis da matéria, às leis da física, às leis que regem este universo, porque é o corpo da ressurreição.
Mas, por outro lado, é um corpo que mantém suas características naturais. É possível identificar a pessoa com o corpo da ressurreição. E graças a Deus, que Deus, em sua sabedoria, né, nos deu essa tão preciosa e bendita bênção. Mas por que nós não temos mais informações sobre o corpo da ressurreição? Por que não nos é falado mais? Por que nós não temos mais? A razão, ela reside exatamente na dificuldade da mente humana em compreender totalmente o corpo da ressurreição. Seria algo difícil, demasiadamente difícil para nossas mentes finitas, carnais, manchadas pelo pecado, entender o corpo da ressurreição em todos os seus nuances. Por isso a Bíblia se limita a dizer que o corpo dele era semelhante ao nosso, no sentido da aparência. Porém, era diferente do nosso, no sentido que não estava mais preso às leis que regem este universo. Portanto, nós devemos concluir que as Sagradas Escrituras não nos fornecem mais detalhes sobre o corpo da ressurreição, porque nós temos mentes fracas, finitas, manchadas pelo pecado, que simplesmente não entenderiam. Porém, no entanto, concluindo, a Bíblia afirma claramente que Cristo ressuscitou com um corpo de carne e ossos. E é isso que importa para nós. É isso que importa para nós, meus irmãos. É isso que importa para nós. Sabermos que Cristo ressuscitou com um corpo de carne e ossos. E por que isso importa para nós? Meus irmãos, porque a mensagem do Evangelho é essa. Presta atenção. Cristo morreu pelos meus pecados. Eles foram perdoados. E Cristo ressuscitou para que eu possa ressuscitar também. Ou seja, a salvação que Cristo nos concede consiste nestas duas bênçãos. O perdão dos pecados e a vida eterna depois com um corpo glorificado em novos céus e nova terra. Deus recriará o mundo e somente crentes com corpos ressurretos, com corpos glorificados à semelhança do corpo do Senhor Jesus, habitarão este mundo. Então, na cruz, Cristo redime a nossa alma. Na ressurreição, nosso Salvador redime nossos corpos. Vê a salvação, meus irmãos, que coisa valiosíssima, preciosíssima. Entenda quão importante é você entender isso. Mas aprenda outra coisa, que essas provas exigiram dos discípulos um veredito. O que é um veredito? Um veredito é uma decisão final de um juiz. Um juiz dá a decisão. O juiz, ele dá o veredito. E essas provas exigem um veredito. Ninguém pode chegar diante dessas coisas e sair sem dar o veredito. Se você não der, você já deu. Você negou a fé. Você negou a Cristo. Você precisa ouvir estas coisas e entender que elas trazem responsabilidade sobre você. Assim como essas provas exigiram um veredito dos discípulos lá na reunião em Jerusalém, essas provas exigem hoje um veredito nosso. Meus irmãos, e aí eu pergunto a vocês, que outra conclusão lógica nós temos para tudo que examinamos nas Sagradas Escrituras a respeito da ressurreição até aqui? A que outra conclusão nós podemos chegar, senão aquela bendita expressão: ressuscitou verdadeiramente o Senhor. A salvação consiste exatamente nisso, meus irmãos. O apóstolo Paulo disse que a salvação acontece assim. Se com a tua boca crer, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, louvado seja Deus. É isso que é salvação, meus irmãos. Salvação é isso. Salvação é crer, confessar o Senhor Jesus como teu Senhor todo dia na frente de todo mundo. Nunca se esconder, sempre dizer que você é de Cristo, mas também crer no seu coração que Deus o ressuscitou
dos mortos. Ou seja, também crer que é parte da realidade que mortos voltam à vida. Mortos voltam à vida. Mortos voltam à vida. Jesus foi o primeiro, por isso que Paulo chamou ele de a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar e permanecer vivo para sempre. Mas logo, quando ele vier com poder e grande glória sobre as nuvens do céu, naquele dia tão aguardado pela igreja, naquele dia que todo cristão verdadeiro anseia por chegar, os mortos ressurgirão então dos seus túmulos e também reviverão para sempre. Meus irmãos, e essa é a bendita esperança do Evangelho. A bendita esperança do Evangelho. Um túmulo não é o fim. O túmulo é o início de uma nova etapa. De uma nova etapa da vida, da jornada eterna, da eternidade na qual nós logo iremos mergulhar nela. E mergulhe na eternidade, meu irmão, minha irmã, confessando o Senhor Jesus como Senhor e crendo em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai, graças damos mais uma vez. Ó, que mensagem bendita, Senhor. Ó, que palavras que emergem do Evangelho, que nos trazem tanto alento, tanta paz, tanta segurança. Senhor, que faz com que o nosso coração plenamente confie nesta verdade tão profunda, tão bendita. Uma mensagem que procede do céu para nós. Cristo ressuscitou e está vivo. Temos um Redentor todo-poderoso assentado à direita de Deus no céu. Temos um relato bíblico dos apóstolos que testemunharam da ressurreição do Senhor e que todos morreram testemunhando o que viram. Muitos deles morrendo mortes atrozes, sendo esmagados, sendo crucificados, mortos à espada, apedrejados, e também, Senhor Deus, de outros modos que nós não podemos nem descrever aqui. E todos eles morreram, testemunhando isso. E a Bíblia diz que 500 irmãos, em torno de 500 irmãos, viram o Senhor, e que nenhum deles retrocedeu no seu testemunho. Ah, Senhor, quantas provas o Senhor nos deixou, quantas testemunhas da ressurreição. Ó Deus, abençoa-nos para que nosso coração creia nestas verdades e sejamos transformados, salvos, meu Deus, e quando chegar a nossa hora de entrarmos na eternidade, Senhor, nosso coração esteja repleto de provas e com tanta segurança que possamos deixar este mundo cantando louvores a Deus. Bendito seja o Senhor por tua graça sobre nós nesta tarde. Nós oramos, Senhor, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém.